Iniciemos a celebração. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ouçamos as leituras desta Sexta-feira Santa. Primeira leitura. Ei-lo, ó meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim, como muitos ficarão pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará a sua fama entre os povos diante dele. Os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foram narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito aos que ouvimos, e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu, renovou de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativos para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passado por ele, tampávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tornava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vos vagamos como ovelhas desrasgadas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fazia recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro lavado a matadouro, ou como ovelha diante dos que os toquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa dos pecados dos meus povos, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis mancerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida com expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz a uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte,
Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós a minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, e todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplica, com forte clamor e lágrima, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus.
Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. E ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou: A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou-lhe dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás. O sumo sacerdote naquele ano foi Caifás, quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio dos sumos sacerdotes. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido dos sumos sacerdotes, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se
Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava lhe deu uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás. O sumo sacerdote, Simão Pedro, continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdotes, parentes daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse-lhe: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro dele e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-nos com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum.
Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Então, entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então, Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico é Gábata. Era o dia em preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse a Jesus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver letreiro, porque em lugar nenhum Jesus foi crucificado, ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que o crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura e em peça única, de alto a baixo. Disseram-lhe então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumprirá a escritura que diz: repartirão entre si as minhas vestes e lançarão sorte sobre a minha túnica. Assim procederão os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e o lado dela, os discípulos que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse os discípulos: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo depois disso. Jesus, sabendo que tudo estava acostumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali um jarro cheio de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Um instante de silêncio, de joelhos.
de pé. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda dizia: olharam para aqueles que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e óleos. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-nos com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs que aqui estão, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook, nesta Sexta-feira Santa, recordamos, uma vez mais, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo de Ramos, nós meditamos a narração segundo o evangelista São Mateus. Hoje, seguimos a narração do evangelista São João. É sempre bom recordar, meus amados irmãos, que não estamos celebrando a Santa Missa. A Sexta-feira Santa é o único dia do ano em que não se celebra a missa. Por quê? Porque temos a morte de Jesus. Jesus será depois colocado no sepulcro. Então nós nos unimos hoje às dores, aos sofrimentos e à morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia, como todos nós sabemos, de jejum e abstinência. Não comemos carne. Abrimos mão de uma refeição ou fazemos uma refeição e 2 meias refeições, ou ainda passamos a pão e água esta Sexta-feira Santa. O fato é, temos que, na medida do possível, sentir um pouco das dores e do sofrimento de Jesus. E por que isso, meus amados irmãos? Ora, Jesus nosso Senhor veio ao mundo, e celebrávamos isso há pouco tempo. De fato, no Natal recordávamos o nascimento de Jesus. Jesus veio ao mundo exatamente para esta hora, a hora da cruz, a hora do sofrimento, a hora da morte. E por que isso, meus amados irmãos? Para deixar bem claro para cada um de nós que Ele nos ama. Na cruz nós encontramos o ápice do amor de Deus. Deus aqui mostra de maneira clara e irrefutável o quanto nos ama. É verdade que Jesus poderia nos ter trazido a salvação de outra maneira. Uma lágrima de Jesus teria sido suficiente para nos salvar. Entretanto, Jesus quis beber o cálice da dor e da amargura até o fim. Jesus, meus amados irmãos, nos mostra que o seu amor vence a morte, vence a dor, vence os nossos pecados. Às vezes, amados irmãos, confesso a vocês,
eu me pergunto, por que Deus me trata com tanto carinho, com tanto amor? Por que Deus derrama tantas graças em minha vida? Talvez nós tenhamos feito esta pergunta a nós mesmos, ou estas perguntas a nós mesmos, melhor dizendo. Por que Jesus nos trata assim, com tanto amor e tanto carinho? A resposta, meus amados irmãos, é a seguinte: Deus é amor infinito. Ele não desiste de nós. Saibam que no meio de todo aquele ódio, de todo aquele desprezo em que Jesus se viu envolvido nesta Sexta-feira Santa, Ele perdoa os seus inimigos. Ele pede ao Pai que não leve em consideração o pecado daqueles homens que o levam à morte, porque não sabiam o que faziam. Então vejam, quão grande é o amor de Deus para conosco. Amados e queridos, hoje, meditando a morte de Jesus, meditando o sepultamento de Jesus, recordemos que Jesus derrota com a sua morte na cruz o demônio, o mundo com as suas seduções e o pecado. Então a vitória foi obtida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vitória essa que chegará ao seu esplendor na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, queridas irmãs, vejam o quanto Jesus nos ama. É isso que devemos aprender nesta Sexta-feira Santa. Quão grande é o amor do Senhor para conosco. Mas o Senhor nos dá outras tantas lições morrendo na cruz nesta Sexta-feira Santa. Vejamos, amados irmãos, quem estava aos pés da cruz de Cristo naquela sexta-feira, há aproximadamente 2000 anos? Os discípulos haviam fugido, só estava lá São João Evangelista, estavam as piedosas mulheres, nossa doce mãezinha lá estava aos pés da cruz de Cristo. Desafiam os soldados, não tem medo de qualquer punição, porque o amor das santas mulheres, de nossa mãe e de São João, é maior do que aquelas intimidações que os soldados poderiam fazer-lhes. O amor então triunfa ali, não apenas na morte de Jesus na cruz, mas também nestas santas mulheres, encabeçadas por nossa mãe e por São João Evangelista. E ali, aos pés da cruz, Nossa Senhora recebe uma belíssima missão, a mais importante missão após ser a mãe do Salvador. E que missão é essa? Ser a mãe da humanidade. Além de ser a mãe de Jesus, nosso Deus e Senhor, ela recebe a incumbência de ser a mãe da humanidade. Então, a partir daquele momento, Nossa Senhora se torna nossa querida mãe. Meus amados, não tenhamos vergonha da Santa Cruz de Jesus Cristo. Não tenhamos vergonha de professar publicamente a nossa fé. Não tenhamos vergonha de falar de Jesus Cristo às pessoas com as quais tivermos algum tipo de encontro. Não tenhamos medo de anunciar a bondade e o amor de Deus a este mundo. Jesus foi perseguido, caluniado, desprezado. Nós assim seremos. Nós seguimos os passos de Jesus. Não importa. O que conta é de fato sermos fiéis a Cristo, para que recebamos no final desta nossa existência o prêmio da vida eterna. Então não nos importemos, meus amados irmãos, com o desprezo do mundo. Assim aconteceu com Jesus, assim aconteceu com os seus discípulos ao longo dos séculos, assim acontece conosco e acontecerá com tantos outros que proclamarão o nome do Senhor Jesus Cristo. Se formos levados à morte, não importará, porque Jesus nos dá a vida eterna. A sua ressurreição nos garante isso. Não temamos a morte, não temamos o desprezo do mundo. Simplesmente carreguemos a nossa cruz, meus amados irmãos. Carreguemos a nossa cruz neste mundo, sabendo que o Senhor nos apoia nesta caminhada em direção à pátria celeste. Amados e queridos, não desistamos neste caminho que é único para que cheguemos à salvação. Não esmoreçamos diante das dificuldades que este mundo coloca aos seguidores de Cristo. Não importa.
O importante é perseverarmos até o fim. O importante é sermos fiéis ao Senhor, para que Ele nos acolha na pátria celeste. Amados e queridos, Santo Afonso Maria de Ligório dizia que é necessário contemplar de vez em quando a paixão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque ela nos dá a certeza de que Deus nos ama. Ela nos mostra quão grande foi o sofrimento de Jesus por nós. Ela nos mostra que somos chamados a seguir o Senhor Jesus Cristo, carregando nossa cruz e talvez até mesmo recebendo chagas em nós, não tanto chagas corporais, mas chagas na alma, pelo desprezo e a humilhação que os homens podem nos infligir. Amados e queridos, diante da Santa Cruz, só podemos dar uma única resposta: Jesus, eu vos amo, eu quero vos seguir, eu quero fazer a vossa vontade. Assim sendo, amados irmãos, contemplemos a cruz, abracemos a cruz, tenhamos a certeza de que as feridas de Jesus nos curam, nos libertam, nos dão vida nova. Jesus na cruz é rei. Vejam que ele disse na narração da sua paixão que ele é rei. Mas um rei diferente daqueles que existem no mundo, um rei que não se impõe com armas, com espadas, com lanças. Ele não quer se impor, ele simplesmente solicita a abertura do nosso coração. Ele simplesmente pede que abramos a porta da nossa alma, para que ele entre e ali derrame todo o seu amor. Meus amados e queridos, o que faremos diante da cruz de Jesus? Continuaremos ainda perseguindo os bens deste mundo com cobiça? Continuaremos buscando as honras deste mundo ainda? Os aplausos que hoje nos fazem e amanhã talvez não nos façam mais? Continuaremos escravos de tantos prazeres desta vida? Que faremos, amados irmãos? Que resposta daremos a Jesus? Eu vos amo, Senhor Jesus, muito bem, mas é preciso que eu mude a minha conduta, é preciso que eu me deixe tocar pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele me converta cada vez mais, para que eu seja mais dele e menos meu. Este é o segredo, amados irmãos, da nossa vida cristã, que eu seja menos eu mesmo, mas que eu seja mais de Cristo, que eu não me pertença a mim, mas que eu pertença a Jesus nosso Senhor. Que possamos dizer com São Paulo apóstolo: é Cristo que vive em mim. Que nós nos deixemos tocar pela graça de Deus, de modo que Ele realize a sua vontade em nós, por mais dolorosa que seja. A cruz de Jesus, meus amados irmãos, é a nossa salvação, é a nossa vida, é a chave que abre a porta do céu para nós. Corrijamo-nos, amados irmãos, emendemo-nos, façamos de tudo para que a vontade de Jesus Cristo, nosso Senhor, se realize nesta vida. Vale a pena, amados irmãos. Não caiamos nas ilusões e mentiras deste mundo, que nos promete uma felicidade que não nos pode dar efetivamente. Felicidade, por paradoxal que seja, é carregar a cruz. É saber que estamos no caminho certo. É saber que as dores e sofrimentos desta vida não serão nada em comparação com a glória que nos espera na pátria celeste. Isto é felicidade verdadeira, amados irmãos. Não nos esqueçamos que estamos todos aqui neste mundo de passagem, somos apenas peregrinos. Façamos a vontade de Deus nesta gota d'água que é a nossa existência, para que possamos participar um dia do oceano do amor de Deus por toda a eternidade. Amados e queridos irmãos, não esmoreçamos em carregar a nossa cruz de cada dia, para que um dia
possamos contemplar Cristo glorioso ressuscitado. Amém. Chegamos agora, meus amados irmãos e queridas irmãs, ao momento da oração universal. Nós rezaremos por diversas intenções e nós faremos da seguinte maneira: a intenção é colocada, eu digo ajoelhemo-nos e fazemos então um instante de silêncio, depois eu digo levantemo-nos e, enfim, faço a oração correspondente à intenção. Então, quem nos acompanha em casa poderá fazer dessa maneira, ajoelhar-se e levantar-se, para participar de uma maneira mais intensa desta celebração que fazemos na casa do Senhor. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo, Luiz Dom Antônio. Luiz Antônio Guedes, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido
nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam. Que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e salvação aos que agonizam. Nesta última intenção, colocamos todos aqueles que estão enfermos de coronavírus, colocamos também todos os profissionais de saúde que trabalham para auxiliar estes irmãos e irmãs a se recuperarem, por todos aqueles que sofrem do confinamento de seus lares, neste período difícil pelo qual estamos passando. Pedimos também, claro, a Deus nosso Senhor, que faça com que o coronavírus diminua o seu impacto no mais breve tempo possível em nossa sociedade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós daremos início agora à adoração da Santa Cruz.
Claro que não, é sempre bom que entendamos isso, não adoramos a cruz propriamente, mas aquele que foi pregado na cruz, Jesus Cristo, nosso Senhor. A cruz será trazida, então, com as velas, porque Cristo é a luz do mundo, e eu irei, então, expor a cruz e a deixarei diante da câmera durante alguns minutos, para que nós também possamos adorá-la. Infelizmente, por conta das restrições impostas pelo coronavírus, nós não podemos beijar a cruz neste ano, mas nós nos ajoelharemos diante dela e adoraremos este Deus de amor e de misericórdia. A cruz, meus amados irmãos, nos enche de esperança. Ela abre para nós as portas do céu. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o vencedor. Ele é rei na cruz. Um rei que, como eu dizia, não força a entrada em nosso coração, mas simplesmente solicita que nós o abramos para que ele faça aí morada. Enquanto tiramos o pano roxo da cruz, eu irei cantar 3 vezes. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eu irei então beijar a Santa Cruz, representando cada um de vocês, irmãos e irmãs aqui presentes, e aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Que sejam os lábios de cada um de meus irmãos e irmãs a tocar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu irei então levar a Santa Cruz mais próxima à câmera, para que os irmãos e irmãs possam adorar o Senhor na cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz.
Meus amados irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da Santa Comunhão. Infelizmente, a maior parte das pessoas não pode receber a comunhão nesta celebração. Entretanto, diante de Jesus sacramentado, façamos nossa comunhão espiritual. Cantemos enquanto preparamos o altar para que o Santíssimo Corpo de Jesus seja nele depositado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Rezemos, amados irmãos e queridas irmãs, com amor e confiança, a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Em casa, então, quem nos acompanha, faça a sua comunhão espiritual. Receba Jesus em seu coração. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Agradeçamos a Santa Comunhão que recebemos, no meu caso, o pão que é o corpo de Cristo e a comunhão espiritual que meus irmãos e irmãs fizeram em seus lares. Alma de Cristo, santificai-me. Santificai-me, Corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo. confortai-me, Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno. defendei-me, Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Recordo aos irmãos e irmãs que nos acompanham, amanhã, às 6h, nós teremos a grande missa da Vigília Pascal, celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E no domingo, a missa de Páscoa, a missa da ressurreição do Senhor, às 11h. Meus amados, quero convidá-los a rezarem comigo a Via Sacra. Hoje é sexta-feira, e sexta-feira
única, porque sexta-feira da paixão de Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, para que tenhamos tempo de nos preparar tanto aqui como em nossas casas, dentro de exatos 10 minutos, nós iniciaremos a Via Sacra. Quem quiser nos acompanhar, então, seja bem-vindo com a graça de Deus. Nós usaremos o livro roxo que nós temos aqui na paróquia. Quem não tem, não se preocupe, eu irei ler cada uma das estações, mas quem dos meus paroquianos tiver o livro roxo da Quaresma, que nós tínhamos aqui até a igreja ser fechada, então pode nos acompanhar por este livro roxo. Quando iniciarmos a Via Sacra, eu indicarei a página onde se encontra a Via Sacra para que nós a possamos rezá-la. Então eu convido você, meu irmão e minha irmã, neste dia de penitência, a rezar comigo a Via Sacra. Em 10 minutos, portanto, estaremos rezando estes últimos passos de nosso Senhor Jesus Cristo.